vamos falar de uma palavra, alegria, inspirada na pregação da minha mulher na sexta-feira. Ultimamente tem sido ela e eu a pregar bastantes vezes, menos irmãos têm ministrado nestes últimos meses, mas estava ela a ministrar e eu veio ao meu espírito realmente a palavra alegria. Porquê? Porque às vezes parece que os crentes não andam muito alegres. Parece que as pessoas não andam muito felizes. Não haveria no mundo povo mais feliz que nós. Não podia haver. Algum telemóvel aí. Não pode haver nenhum povo mais feliz nesta terra, neste mundo, do que a igreja. Alguém concorda comigo? Não pode, é impossível. Se tu não és feliz, se tu não és alegre, se tu não estás com uma vida feliz independentemente da tua condição social, intelectual, ou até financeira, ou até familiar, se mesmo com toda a adversidade que tu possas ter, ou até não teres nenhuma adversidade e ainda assim tu não és feliz, é porque Jesus não está na tua vida. Porque a alegria da salvação promove coisas incríveis. Podemos ver que a alegria de viver com a certeza da salvação, ela só pode existir em quem realmente tem Jesus de facto dentro da sua vida. Não podemos, irmãos, viver um cristianismo declarando que somos cristãos e na prática vivemos irritados de manhã à noite, vivemos angustiados em casa, parece que não somos felizes, parece que todos nos devem. Vocês têm lá este ditado também. Parece que todos nos devem e ninguém nos paga. Com o marido não somos felizes, com a mulher não somos felizes, com os filhos não somos felizes. Não temos alegria em nada, parece que nada nos traz prazer de viver, meus queridos, e usamos, e depois também houve algum ensino errado, a apologia da tribulação. No mundo tereis aflições, mas a aflição não rouba a nossa alegria. A aflição só nos leva a orar a Deus para nos libertar dela, porque do Senhor vem o socorro. Pode dizer amém? Muitos declaram que têm que fazer penitências permanentes para permanecerem felizes e salvos. Há gente que acha que a sua salvação ela permanece mediante sacrifícios e penitências e por isso pessoas fazem coisas assim extraordinárias uma vez por ano para que o Senhor continue a ajudar a sua vida, porque com medo de perder a salvação. Outros dizem que a alegria da salvação é só quando descobrimos o caminho que nos levou a mudar de sentido de vida. Por exemplo, uma pessoa que era ateu e que depois de conhecer e ter um contacto com a palavra até conseguiu ganhar convicção que realmente o caminho é outro, Jesus é o caminho, e aquele momento daquela descoberta promove uma alegria e logo a seguir volta ao estado anterior de tristeza, de angústia. Isso é falso. A alegria da salvação é permanente. Lá no Apocalipse o Senhor Jesus disse a uma igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Há uma coisa interessante nesta frase, não fala de alegria, fala de amor. Quando nós amamos, dá-nos prazer e alegria o amor. Dá ou não dá? Não estou a falar de sexo, estou a falar de sentimento. O sexo dá muita alegria, e eu que o diga. É ou não é bom fazer amor com a esposa? Com a esposa, se for homem. A mulher com o esposo, se for... Homem com homem já não dá alegria. Não? Alguns dizem que dá. Estou a brincar. Mas quando Deus diz à igreja: deixaste o teu primeiro amor, é como se aquela igreja tivesse perdido a alegria da salvação. A alegria de amar, a alegria de servir, a alegria de viver um cristianismo de doação. Porque quem ama doa-se. É ou não é? O amor leva-nos a doar. Eu dou-me todos os dias à minha esposa para a fazer feliz. Eu fui chamado por Deus num ato de penitência. Há uma mulher no mundo que ninguém consegue aturar. Como tu pecaste tanto, eu vou-te dar essa mulher. A tua obrigação é fazê-la feliz. Não podes desistir de fazê-la feliz. Então eu vivo para a fazer feliz, não é? Então é a minha penitência.
Agora, mas a verdade, brincando, falando verdades, nós fomos formados por Deus para fazer o próximo feliz. É um princípio bíblico. Amar o próximo como a nós mesmos é promover ao próximo aquilo que queremos que nos promovam a nós. Ou não é? Então tu foste chamado para fazer a tua mulher feliz. Homem, aí que estavas à espera de outra conversa. Tu és a tua mulher, não é? É a pessoa que tu tens no mundo para torná-la mais feliz. Mais do que a mulher dos outros, mais do que qualquer filho, mais do que qualquer pessoa. É a tua esposa, porque ela é uma só peça contigo. A Bíblia diz que somos só uma carne. Então nós temos que entender que a alegria de Deus em nós faz com que tenhamos uma vida feliz e não uma vida miserável. Há pessoas que vivem um cristianismo miserável. Foi ensinado no cristianismo que a prosperidade financeira, a prosperidade não é só prosperidade, certas coisas, certos estigmas que nós criamos como cristãos evangélicos, e sim, há que mostrar uma pessoa eficiente, uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa, sei lá, aquela pessoa que profetiza muito, aquela pessoa que prega melhor que ninguém. Mas deixa-me dizer, há muitas dessas pessoas que só são aquilo que parecem no púlpito, porque quando tu vais olhar para a vida deles, eles são miseráveis, viciados, cheios de problemas. Porque a alegria de Deus em nós faz com que nós tenhamos uma vida feliz na igreja, fora dela, no trabalho, com os colegas, com a mulher, com os amigos, com os inimigos, na adversidade, em qualquer circunstância, há alegria. Há um versículo na Bíblia muito simples que aparece lá uma palavra chamada gozo. Quem é que sabe qual é o versículo? Eu só digo Gálatas. Quem é que diz o resto? Gálatas 5:22 diz uma coisa muito bonita, que o fruto do Espírito, e o fruto não é os frutos, é o fruto, porque quem tem o fruto do Espírito é a pessoa que realmente tem a salvação. Pode dizer amém? O possuidor da salvação não é aquele que fala de Jesus, o possuidor da salvação não é aquele que até canta sobre Jesus, mas é aquele que tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, uma das grandes características, das 9 características lá bem mencionadas, mas o fruto do Espírito é amor, diga amor, e depois diz gozo. Gozo é alegria, é uma alegria interior permanente, uma alegria que não é fruto das circunstâncias exteriores. O gozo é impossível, como estavam os prisioneiros lá em Atos dos Apóstolos na prisão, diz que estavam cantando ao Senhor e tinham sido chicoteados, tinham sido maltratados, tinham sofrido uma afronta enorme e eles estavam felizes por ser dignos, por ser achados dignos de sofrer afronta por causa do amor de Jesus. Isso é uma demonstração de salvação. A palavra gozo significa alegria permanente, porque em nós habita o Espírito Santo. Permita-me dizer-lhe que só tem a alegria da salvação em quem habita o Espírito Santo. Senão a sua alegria não é promovida pelo Espírito Santo. A alegria da maioria das pessoas que caminham nas comunidades são pessoas que são muito felizes porque têm comida, têm carro, têm casa, mas retire-lhe isso tudo a ver como é que ela fica. Elas são fiéis na sua oferta ao Senhor quando o dinheiro chega, quando não chega é o primeiro sítio onde falham. Porquê? Porque a sua fé está condicionada. Não é uma fé incondicionável. É uma fé condicionada. E quando nós, irmãos, não temos esta capacidade de entender que a nossa alegria depende do dinheiro que ganhamos, do sucesso que temos, das amizades que temos, dos almoços que comemos, dos amigos que temos, então é porque tu não vives debaixo. O fruto do Espírito não está no teu coração. Quem está no teu coração são adornos. São uma convicção de verdade em que vir a ICIR ou a qualquer outra comunidade está certo, é correto. Um dia talvez tiveste um encontro com Jesus e Ele mudou a tua história, mas deixaste de ser um homem guiado pelo Espírito para ser um religioso.
E é o grande problema das igrejas, ou das pessoas, vamos esquecer a palavra igreja, que a verdadeira igreja de Jesus é o conjunto dos salvos no mundo, independentemente da placa que assistem aos seus cultos. E a igreja, irmãos, ela precisa ser caracterizada por um gozo, uma alegria profunda. E essa alegria, se não existe, é sinal de que nós somos convencidos, mas já não somos convertidos. Porque alguns perderam a alegria da salvação? Porquê é que alguns perderam? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que vêm às comunidades um dia foram salvas, um dia foram libertas, um dia foram restauradas, um dia tiveram esse gozo permanente do Espírito em sua vida, que viesse o que viesse, nada lhe roubava a alegria. Alguns perderam por causa de darem lugar ao seu pecado. O pecado, há uma pessoa na Bíblia que eu sou um apaixonado contido na pessoa de Davi, o rei Davi. Porque não há homem com mais exemplo e pior exemplo ao mesmo tempo. É das pessoas que eu acho que se eu fosse igual a Davi, vocês não me ouviriam mais. Porque Davi teve 2 momentos da sua vida, eu já disse isto aqui 1 milhão de vezes. Davi teve dos momentos da sua história de vida os mais incríveis. Um homem que a unção de Deus estava na vida dele. Ele tocava, ele teve fé, ele, ao tocar, os demónios de Saúl afastavam-se, ele tinha uma capacidade de crer em Deus como ninguém, ele tinha Deus como o seu pastor, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que não negava nada a Deus durante um período da sua história. Mas no Salmo 51 ele mostra como o pecado destruiu a sua alegria. Daí ele dizer no Salmo 51, no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, Davi caracteriza a nossa vida. O salmista Davi, ele é das pessoas que mais se assemelha à vida de todos os homens. Por isso que eu tanto gosto dele, como repúdio coisas que ele fez. Ele foi homicida, ele foi um homem que praticou o pecado em consciência, ele fez coisas premeditadas de forma assustadora, de qual se tu o fizesses quase ninguém olharia na tua cara. Ele promoveu o castigo para os outros, libertando-se a ele do castigo, mas ele também tem uma característica que nós precisamos de aprender. Ele se arrependia genuinamente do seu pecado. E esta é a grande lição de Davi. Se alguém tu precisas de estudar, é Davi, que mostra o lado bom do homem e o lado mau do homem. O lado bom quando Deus está na vida dele e o lado mau quando Deus sai da vida dele. Você que está cá? Então, ele perdeu a alegria da salvação. A Bíblia diz que o Salmo 51 é incrível. Ele declara: contra ti somente pequei e fiz o que parecia mal aos teus olhos. E dizia: o meu pecado está sempre diante de mim. Havia no o seu subconsciente e o seu consciente, ele não conseguia libertar-se do seu pecado. O Espírito Santo contendia com ele de tal maneira que ele clamou por misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu, claro, a sua oração. É incrível quando nós entendemos que o pecado rouba a nossa alegria em Deus. Ai, pastor, mas eu não fiz nada de grave. Eu não adulterei como Davi. Eu não mandei matar Urias como Davi. Eu não fiz nada disso, mas fizeste coisas que fizeram mal. Quem sabe mataste já irmãos na fé? Quem sabe já destruíste pessoas que queriam ser fiéis ao Senhor? Quem sabe já mataste projetos de outros? Quem sabe a igreja podia estar muito mais além se tu tivesses uma atitude diferente? Quem sabe o que tu serias hoje nas mãos de Deus se te deixasses guiar de uma forma contínua? Quantas pessoas já podias ter ajudado? Como há algum tempo atrás nós estudámos aqui, quando nós vemos o ímpio a pecar, se não o avisarmos, Deus diz que a sua alma requer de nós. E não fala só do ímpio, também fala do justo. Quando vis o justo a pecar, vai lá e avisa-o também. Porque senão Deus requerá de ti
o seu pecado. Quantas pessoas tu desuniste na tua vida? Quantas vezes te afastaste de Deus e deste lugar à carne? Quantas vezes tu deixaste ouvir o Espírito Santo? Quem sabe fazer o bem não o faz, diz a Bíblia, comete pecado. Ai, pastor, eu não faço mal a ninguém, mas também não fazes bem. E não fazer bem é o mesmo pecado. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diz ou não diz a Bíblia? E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós deixamos de ser guiados por Deus, quando o orgulho toma conta da nossa vida, quando a nossa vontade vale mais que a vontade de Deus, quando os nossos planos são mais importantes que os planos de Deus, quando a nossa agenda é mais importante que a agenda de Deus e até da igreja, a alegria da salvação, zuca, vai embora. Mede a tua alegria entre um bom jantar, uma boa festa ou estar na igreja a ouvir a sua palavra. Mede o teu gozo entre ganhar dinheiro ou estar em algo que possa promover o reino de Deus. Irmãos, muitos de nós não entenderam que o plano de Deus para a nossa vida se resume a poucas coisas. Se resume-se a cultuá-lo. Se resume a adorá-lo de forma certa. Se resume a servi-lo. Servi-lo. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para honrar Deus. Eu fui chamado para dar testemunho dele. Eu não fui chamado para cantar como artista na igreja. Eu fui chamado para adorar na igreja. Com a igreja. Eu não fui chamado para tocar muito bem. Eu fui chamado para tocar o meu melhor. Se o meu melhor é muito bem, amém. Se o meu melhor não é assim ainda tão bom, amém na mesma. Porque vale mais uma adoração, um louvor que venha dentro da minha alma para Ele do que qualquer sinal de artista para os outros, para ser aplaudido. É hoje, se você olhar para o mundo evangélico, mundo gospel, você encontra no mundo bandas fantásticas, bandas que tocam como ninguém, bandas que cantam como ninguém, bandas que falam de mensagens cantadas como ninguém. Para mim, uma canção é uma pregação, irmãos. Às vezes a gente pensa que cantar não é pregar. Cantar é um anúncio também do Evangelho. Porque eu, quando canto afirmações sobre Deus, sobre o que Ele é, sobre o que Ele faz. Mas quando eu canto, eu não canto propriamente para as pessoas que estão na igreja. Eu estou cantando diretamente para Ele. Mas nunca esquecendo que aquilo que eu estou a fazer, quem está na igreja será influenciado. Amém? Então a igreja tem que promover a alegria. A alegria do Senhor, que diz a Bíblia que é a nossa força. Pode dizer amém? Ela é algo que vem de dentro, não vem de fora. É a nossa força que vem de dentro. E nós temos que entender aquilo que é o propósito de Deus em nossa vida. E o salmista, ele clamava, torna a dar-me, porque ele perdeu a alegria da salvação. Também muitas vezes nós achamos que perdemos a alegria da salvação por causa de A, por causa de B. Mas deixe-me dizer-lhe, a alegria da salvação perde-se por uma única causa: pecado. Pecado, e há aqui muita coisa de pecado. Há o teu afastamento de Deus, há o teu desleixo, há pecados que são socialmente mais graves, socialmente menos graves. É ou não é? Mas pecado é pecado. Pecado é ofensa a Deus. E há uma coisa que nós desvalorizamos muito. E ouvimos muita gente dizer, o problema é meu. Eu pequei, é problema meu. Eu sou livre, tenho livre-arbítrio, eu sou livre. Deixa-me dizer, o seu pecado não é problema seu. O seu pecado é problema seu, problema da sua casa e problema dos que o rodeiam. Porque você é um influencer. Maior ou menor é um influencer. Você, eu agora estou nas redes sociais, eu influencio muitas pessoas para o bem. Será? Será?
e os da tua casa. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Jesus estava a dizer aos discípulos, para que o seu gozo permaneça em nós, temos que guardar os seus mandamentos. Alô? Temos que guardar, temos que olhar para a sua palavra e lutar para a viver. Se tu sabes que vives coisas erradas e não lutas para mudar isso, então quer dizer que o gozo de Jesus não habita no teu coração. Então nós perdemos a alegria porque deixamos de observar a sua palavra. Bem-aventurado o varão, isto é, mais que feliz é o varão que medita na minha palavra dia e noite. Eu não sei o que é que estes jovens fazem, como é que eles gastam o seu dia. Eu não sei o que é que vocês adultos fazem e como gastam o seu dia, mas bem-aventurado é a pessoa muito feliz, a pessoa que tem uma felicidade sobrenatural. Isto é, naquilo que é natural, na vida humana, a nossa felicidade pode depender de uma boa família, de ter dinheiro, ter sustento. Mas a felicidade sobrenatural, aquela que vem de Deus, não depende destas circunstâncias. E bem-aventurado é alguém feliz acima do normal. É alguém que tem uma felicidade diga comigo, sobrenatural. Porque venha o que vier, nada o abala. Por isso que o Salmo diz, venham os tempos da tempestade, venha o que vier, ele não será abalado. Até na estação da falta de água, damos fruto. Por isso que bem-aventurado é o varão que medita na sua palavra dia e noite e não se assenta na roda dos escarnecedores, nem permanece junto àqueles que vivem a só fazer asneira. Queridos, que nós possamos entender que a nossa felicidade, ela depende de facto de quem habita o nosso coração. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A palavra gozo significa alegria. Se tu não tens alegria nas coisas de Deus, se a tua alegria não é vir à sua casa, se a tua alegria é algo externo, alguma coisa está mal no teu coração. Ter a alegria da salvação, o que é? A alegria da salvação é a felicidade de ter tido um encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha história muda. E o grande problema muitas vezes é que muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Tiveram um encontro com algumas verdades, tiveram um encontro com algum conhecimento, tiveram um encontro com alguma coisa que lhe pareceu muito certa. Mas o encontro com Jesus muda a nossa história. Eu queria muito, sinceramente, que a ICIR fosse caracterizada por duas características. A primeira é o amor. A segunda é uma igreja alegre e feliz. Amém? Muito feliz, muito feliz. Ai, mas a igreja precisa ter os dons de cura, os dons de profecia. Pois precisa. Mas se houver todos os dons e não houver amor, para nada presta. Para nada vale, diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Para ter uma igreja cheia de dons, cheias disto e daquilo, e haver prostituição, haver todo o tipo de coisas erradas, irmãos em tribunal uns contra os outros, a enganarem-se uns aos outros, como estava na igreja de Coríntios, também não é um bom sinal. Agora, se nós conseguirmos juntar o amor e juntar a verdadeira alegria de ter Cristo, eu quero vos dizer que um grande avivamento vai acontecer. Ai, pastor, mas eu preciso de pregar, eu estou com muita fome. Prega a tempo e fora de tempo, no teu trabalho, na tua casa, com os teus amigos. Olha, agora até podes usar as redes sociais. Podes pregar, prega. Ai, pastor, mas Deus deu-me... Uma vez tive um senhor que entrou, um irmão, nem sei se é irmão, se o que era, mas faz de conta. Vá, vamos considerar que era irmão. Chegou à igreja e no primeiro dia que o conheci, pastor,
pastor Paulo, pode contar comigo. Então porquê, meu amado? Eu tenho o dom de cura. Quando precisar de orar por cura, eu tenho o dom de cura. Deus me usa muito. Ai, que bênção, que alegria. Se fosse hoje, dizia, ore já por mim, por favor. Para me curar aqui. Eu dizia, se calhar até tu pedias, não era? Até o Mauro era... Alguém aqui ia já ter com ele para ele orar? Eu era logo. Irmão, olha aí que tenho aqui uma coisa, anda a tomar um comprimido para o coração todos os dias. Então vá, já que... Irmão, o que é isso? Todos temos o dom de cura. Todos temos o dom de profecia. Todos temos qualquer dom, porque o dom é para aquilo que é útil na hora em que tu, que és filho de Deus, em que o Espírito Santo habita no teu coração, se tu estiveres disponível para Ele te usar, Ele te usa na hora e no lugar onde tu estiveres. Amém? Não é preciso subir ao púlpito para Deus te usar. Deus quer usar cada um de nós. Sem rodeios, sem arrogância, sem a mania que eu sou maior, sem a mania que eu tenho o dom. Tu não tens dom nenhum, irmão. Tu tens todos os dons ou não tens nada. Porque todos estão disponíveis. Buscai com zelo os melhores dons. E os melhores dons não é o dom, como eu já ensinei muitas vezes, não é o dom de cura quando eu preciso do dom da palavra do conhecimento. Se eu preciso da palavra do conhecimento, o dom de cura não faz falta ali. Ou não é? Experimente pregar um prego com uma esponja. Aquela esponja que faz o areado na parede. As ferramentas são úteis para aquilo que elas foram criadas. Os dons são úteis para aquilo que Deus deu para resolver problemas, para trazer soluções, para trazer honra e glória para Deus. Amém? A alegria da salvação é provocada pela nossa libertação. João 16:24 diz, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Deus quer dar-nos alegria. E dar-nos alegria com base em muitas coisas. Veja, se tu precisas de um milagre, ora. Deus dá. Você acredita? Deus dá, mas a alegria que realmente tu precisas de encontrar, ou melhor, voltando ainda um bocadinho atrás, quando você viu a mulher samaritana, você lembra-se o que é que aconteceu? Ela, ao ter um encontro com Jesus, a sua história mudou. E por causa dela, uma cidade se converteu a Jesus. Veio ouvir Jesus. Creu em Jesus aquela cidade. Não sei se foram fiéis ou não depois, mas uma coisa eu sei, uma mulher que não tinha um bom nome na cidade, ela conseguiu atrair uma multidão a Jesus. Tu que és bem visto na sociedade, tu que todos te conhecem, quantas pessoas estás a atrair a Jesus? Quantas pessoas vêm a Jesus por tua causa? O sinal de alegria da salvação é promovida pelo meu testemunho, pela alegria que eu tenho em falar de Jesus. A alegria da salvação é provocada pela nossa libertação interior, porque quando, irmãos, eu vivia sem Deus, eu era triste. Quando eu não tinha alegria, os medos podiam dominar a minha vida. Mas quando Jesus me libertou, tudo mudou. Pode dizer amém? A alegria da salvação é provocada por uma gratidão profunda a Deus por aquilo que ganhamos no dia em que nos tornamos filhos de Deus. E que dia foi esse? Foi o dia em que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Foi no dia em que o recebemos como Senhor e Salvador. Foi no dia em que entregamos a nossa vida a Ele para que Ele tome conta. Foi no dia em que pedimos perdão dos nossos pecados e declaramos que não queremos voltar a errar. Foi no dia em que nós decidimos segui-lo, haja o que houver, custe o que custar. Esse é o dia que me tornei filho de Deus. Tu não te tornas filho de Deus por vir a Isir ou a qualquer outro lado. Mas tu tornas-te filho de Deus quando Ele toma conta da tua vida. A alegria da salvação também é contagiante. Porque se tu vives salvo, e feliz salvo, e sozinho salvo, e ignorando os outros que não são salvos, tu és um egoísta. És um egoísta. Não sei até que ponto tu serás assim tão salvo. Porque tu não demonstras a tua alegria. Alguém que saia o Euromilhões, podia-me sair a mim, mas, não é? Se me saísse o Euromilhões, sabe para que é que eu queria aquele dinheiro todo? Assim, uns 100 milhões. Não havia de ser menos. Os filhos eram o que levavam menos. Não é? Era para eu gastar com a minha mulher. Se a mim me sair 100 milhões de euros, não deve sair, não é? Nunca.
porque eu também, uma vez ou outra já comprei, mas pronto. Mas já deve estar a ser excomungado, alguns vão sair da rede social. Este pastor joga no Euromilhões. Não faz mal, deixa-os ir. O dinheiro só servia, irmãos, para abençoar o próximo. Seres milionário para gastares em vinho caro, em viagens de cruzeiro, só para o teu prazer pessoal. Alguém tem alegria de comer uma belíssima refeição sozinho? Nós somos feitos para partilhar. A alegria da salvação promove partilha. Promove dar aos outros o que de graça recebemos. A Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Então quando eu recebo algo de Deus, isso tem que me contagiar de tal maneira que eu contagio os outros. A Igreja de Atos dos Apóstolos, elas viviam no partir do pão continuamente, estavam juntos, viviam unânimes, todos os dias eles partilhavam o pão, eles tinham tudo em comum, com alegria, diz a Bíblia, e com singeleza de coração, com pureza. Uma igreja foi chamada para partilhar. Eu sei, irmãos, que muitos não gostam de certas palavras, certas meditações, porque irrita, vai contra aquilo que praticam. Mas se você quer mesmo fazer parte de um grupo que vai estar com Jesus, você precisa de entender isto. A alegria da salvação leva-nos a falar do amor de Jesus de forma apaixonante. Quando Jesus libertou o endemoniado, sabe o que é que ele fez? Ele queria seguir Jesus, queria ir atrás de Jesus. Mas Jesus achou uma coisa. Não, meu filho, espera aí. Foste liberto, não foste? Agora estás salvo, não estás? Estás cheio de felicidade, não estás? Vai lá para os teus e conta quando grandes coisas Deus fez. A tua alegria é para contagiar os outros. É para falar do amor de Jesus. Irmãos, eu venho de uma geração, e alguns de vós talvez também, em que quando uma família se convertia a Jesus, quase toda a família vinha à igreja. Eu não sei quantos passaram por isto. Por isso que existe no nosso país pequenas aldeias que têm enormes templos, porque se converteu quase toda a aldeia. Porque Deus curou aquele bêbado. Deus libertou o bêbado, curou as suas doenças e mudou a sua história. E aquilo só podia ser Deus. Se vocês conhecessem a minha história, quando me viram transformado por Deus, ninguém acreditava. Porquê? Porque Deus mudou a minha vida. Deus transformou-me completamente. Deus deu uma nova razão de vida. O Paulo, que era conhecido, que saiu de casa com os 12, 13 anos. O Paulo que andou nas fronteiras de Espanha a fazer contrabando. O Paulo que esteve à beira de ser traficante de droga com um indivíduo que tinha uma avioneta. O Paulo que dormiu nas ruas. O Paulo que dormia nas escadas. O Paulo que andava à porrada com toda a gente. Foi transformado pelo poder de Deus. Estão a perceber? E esse Paulo que tinha ódio de morte a 2 ou 3 pessoas, Deus transformou em amor. Porquê? Porque quando Deus habita o nosso coração, há uma alegria que não tem nada a ver com dinheiro, com coisas externas, se o negócio corre bem ou mal. Não estou a dizer com isso que nós deixamos de lutar pelos nossos interesses. Nós temos de trabalhar. O diabo tem um propósito na vida do cristão, que é machucar as suas finanças, para que ele seja desobediente, para que ele comece a resmungar, para que ele comece a achar que Deus não está a cuidar dele. O diabo gosta disso, por isso que a igreja tem que estar atenta. Por isso que lá o Isaías dizia, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer. Amém? Vamos ter cuidado, irmãos, maneira como gerimos a nossa vida. Quando o gadareno recebeu Jesus, ele foi anunciar aos seus. A alegria da salvação é revelada pelo prazer de ir à sua casa. Se tu vens à igreja zangado, arreliado, e que chatice, mais um culto, e mais agora uma reunião, e agora o pastor lembrou-se das escolas bíblicas. Eu já assisti, se estiver aqui há 20 anos comigo, eu já assisti às escolas bíblicas todas, e eu já não sei quê. Se tu não tens gozo de vir à igreja, é um sinal que a tua alma está doente. Se tu não és capaz de perder dinheiro
por causa de um projeto da igreja, deixar de ganhar dinheiro num trabalho por causa de Jesus. Olha que eu tenho um rapaz que não vai à igreja, que está a trabalhar para mim. Eu penso que ele não estará a ouvir. E ele fez uma asneira lá no trabalho. E ele disse, pastor, não, hoje o dia não conta, eu só fiz asneira. Há pessoas, sendo crentes, fazem porcaria no trabalho para os seus clientes e mesmo assim estão lá para receber a porcaria que fizeram. Estão lá para discutir. Não, eu fiz, a culpa é sua, a culpa é do outro. Irmãos, nós temos de ser íntegros. Zacarias recebeu o milagre de Deus de ter o nosso João Batista quando ele foi ao templo. Lembram-se? Porquê? A Bíblia diz que ele era justo. E ele diz que não havia como repreendê-lo no que diz respeito aos mandamentos do Senhor. Diz lá o texto. Era um homem justo. Nós temos que lutar por ser justos nesta geração injusta. Ser justos no meio de uma geração, irmãos, que impostos é uma loucura. Como é que hoje conseguimos ser fiéis ao Senhor com tanto imposto, com tanta coisa, Mas a igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja não quer política dentro da igreja, mas nós fomos chamados para influenciar os políticos. Não para defender políticos, não para dizer votem A e B, mas fomos chamados para, como pessoas, e se Deus levantar presidentes da República, primeiros ministros, deputados, que sejam íntegros. E nunca podemos aprovar aquilo que está errado. Temos que ter alegria de vir à sua igreja, estar juntos. Por isso que o salmista dizia, quanto me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Bem-aventurados os que estão plantados, diz a Bíblia, na casa do Senhor. Tens alegria em estar na igreja? Ou tens alegria em jogar ping-pong e amanhã um snooker? Eu gosto das duas coisas. Se não tiver que fazer, chame que eu vou, se eu puder, vou jogar snooker consigo e dou-lhe uma tareia. Irmãos, nós não somos ETs. Nós vivemos uma geração moderna e temos que estar modernos. Temos que entender os tempos, estar atualizados nos tempos. Mas os princípios de Deus são os mesmos. Que alegria habita no teu coração. Embora tenhamos momentos que possa haver alguma tristeza, é possível. Mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Podemos ter uma noite triste, uma dor, uma infelicidade, mas não podemos permanecer tristes. O Salmo 98:4 diz, exulta no Senhor toda a terra, exclamai, alegrai-vos de prazer e cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz de canto, com trombeta e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor. João 17:13 diz, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, dizia Jesus em relação a nós, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Mas não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas ele diz, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, é de dentro de nós que nasce esta alegria. Irmãos, eu não sei quantos de nós é feliz. Mais baixinho, se faz favor. Eu não sei se algum de nós é feliz. Eu sou. Eu não sei se dentro do teu coração uma tristeza profunda, provocada por... Há bocado estava a falar sobre a depressão. A depressão nada mais é que o início de uma tristeza que se prolonga, que dura, que te faz isolar e que se transforma numa quase doença. Vais para a cama e pensas naquilo a noite toda e deixas de dormir e o teu cérebro, o teu coração, começas a precisar de tomar comprimidos para dormir. A depressão, ela tem como origem em algo interior, um desgosto, uma desilusão, uma rejeição e inicia uma depressão. Não é em vão que muitos pastores entraram em depressão e alguns se suicidaram. Mulheres de pastora em psiquiatrias porque não conseguiram aguentar a pressão da rejeição, da ofensa, da ingratidão. E isto acontece no meio das igrejas. Pastores que sem querer magoam ovelhas e a ovelha fica doente para o resto da vida.
Porque há uma falha de compreensão do que é ser igreja e do que é vir à igreja, junto com a igreja. Nós não viemos aqui para olhar uns para os outros. Nós viemos aqui para adorar o Rei. Viemos aqui para ser curados. Viemos aqui para ser exemplo para os outros. Estamos aqui para, como diz Paulo a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. E quando nós, em vez de olharmos para Cristo, que é o exemplo máximo, sem falhas, começamos a olhar uns para os outros a ver se encontramos as falhas, está tudo errado. Tudo errado. Mas no dia que esta igreja se deixar guiar pelo Espírito Santo e tu deixares de ter pretensões erradas, deixares de ter no teu coração ser estrela, ou líder, ou pastor, ou manda-chuva, em que tu disseres, Pai, agora eu sou só o que tu queres que eu seja. Eu vou-te dizer, Deus começa-te a usar, os milagres começam a acontecer, porque quando uma igreja se torna unida no propósito, Deus fará qualquer coisa. E este lugar será conhecido porque Deus está aqui. Vamos ficar de pé. Há um versículo em Hebreus 1 que se refere à pessoa de Jesus, mas refere-se à pessoa de Jesus como homem. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Este texto é um bocado... O endereçado dele serve para nós. O remetente é o Espírito Santo. Mas o receptor também somos nós. Se amares a justiça, diz para quem está ao teu lado, amar a justiça, o que é? Oh, irmão, não estamos a terminar. Calma que eu não tenho pressa. Ouçam, tu que estás online conosco, não vás embora. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Iniquidade é pecado em consciência. É quando nós sabemos que estamos a errar e permanecemos no erro. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria. Se tu queres ter esta unção de alegria contagiante, que te levará a falar de Jesus com paixão, que te levará a orar pelos teus amigos, e Deus vai fazer. Queridos, eu não sei nunca, quando eu tinha 17 anos, que entrei em casa do irmão Armindo, que eu ganhei para Jesus. 17, 18 anos. Não consigo precisar a 100%. E ele tinha um problema grave de anginas e que nunca, todos os anos ficava de cama, quase a morrer. E eu orei por ele sem sentir nenhum calafrio. Eu não senti unção nenhuma naquela oração. Foi uma oração tão simples que eu não senti nada. Estás a ver? Chegas ao pé de mim e dizes assim, olha, estou doente. E eu digo, vamos orar. Ó Senhor, cura em nome de Jesus. E vais-te embora, não sentiste nada. Desde aquela hora aquele homem foi curado. 4 ou 5 anos depois é que eu soube que ele nunca mais teve anginas na vida. E durante 20 e tal anos que viveu, nunca mais teve. Uma oração simples. Só que às vezes a gente promove que a oração do milagre é aquela com uma voz de muitas águas. Tem que ser com um grande poder de oratória. Ai, Senhor! E Deus está limitado a preceitos, a práticas, a aprendizados. Ele só cura quando eu ponho as mãos e os pés. Não! Deus atua na simplicidade. Nunca me esqueço. Acho que foi o Rodolfo. Tinha perdido a bola com os meninos a jogar a bola. E sabe o que é que ele fez com os meninos? Devia ter uns 5 ou 6 anos, ou menos, 4. Está ali este marmelo ali. Vamos orar para que a bola apareça. Vamos orar para que a bola apareça. Oramos aqui e Jesus faz aparecer a bola.
Esta simplicidade faz milagres. A minha mulher às vezes diz, e a gente goza com ela lá em casa, eu vou orar para que venha bom tempo para secar a minha roupa. Mas eu encontrei um pastor com muita sabedoria, um grande teólogo que morreu, que alguns de vocês conheceram. Foi quem me ensinou o que é o cheque boi. Quem é que se lembra dele? Pastor Leopoldo. Ele diz que antes de chegar para estacionar o carro já começa a orar. Dá um lugar para mim. O Leopoldo. Ele começa a orar para que o Senhor lhe dê um lugar e ele diz que quase sempre tem um lugar para estacionar o carro em sítios impossíveis. A simplicidade faz o milagre. A gente complica o milagre. A gente quer coisas com muita pompa e circunstância, mas Deus atua na simplicidade. Por isso que Ele disse, quem não se torna como criança, não verá o reino de Deus. Ser criança para Deus. Ser criança para Deus e ser macho para o mundo, para o pecado. Não! Pecado, não! Amém? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Verso tremendo de Hebreus 1. A igreja tem que ser conhecida como uma igreja feliz. Não uma igreja dos miseráveis, dos coitadinhos, dos tristes, os tristes de Sião. Não. Somos os felizes de Sião. Os felizes porque temos Jesus. Levanta as tuas mãos, começa a exaltar o Rei. E se não és convertido, se não tens alegria da salvação, começa a pedir perdão a Deus, começa a pedir libertação, começa a pedir, Deus, restaura-me, restaura-me, liberta-me. Não peças mais nada nesta manhã, a não ser Deus, volta a dar-me a alegria da salvação. Se nunca a tiveste, começa a clamar por ela. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Oh Deus, toma-nos em tuas mãos. Ajuda cada um de nós nesta manhã, Deus, para que possamos entender o teu propósito para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão em depressão, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão vivendo vidas difíceis. Pai, que tu possas libertar e restaurar em nome de Jesus. Que esta seja uma manhã de transformação. Oro por aqueles que estão online, aqueles que mais tarde verão esta mensagem, que o teu Espírito possa tocar as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.